Vamos falar sobre outras questões internacionais, mas que no fundo se relacionam, né? A Elaine estava me explicando aqui como questões de diferentes países acabam se relacionando. Vamos passar para o Chile agora. O Chile, então, a gente teve eleição no final de semana, domingo, com a eleição, né, da Assembleia Constituinte e vitória da extrema-direita. Então, eles vão ter mais representantes ali para escrever, redigir uma nova Constituição, sendo que a Constituição anterior é de Augusto Pinochet. Então, esperava-se um novo texto. Aliás, teve um novo texto que foi rejeitado pela população. Então, se forma essa nova Assembleia Constituinte para a redação de uma nova Constituição. O que isso significa na sua avaliação? Essa, na realidade, Thalita, é a quarta Assembleia Constituinte que está sendo formada desde os protestos de 2019. E eu acho que essa relação é justamente o que a gente tem que ver. E faz sentido relacionar com esse problema desde o conflito da Ucrânia, passando pelas eleições na Turquia, o processo da escolha da Assembleia Constituinte no Chile, e que faz repensar justamente essa participação do Brasil como um mediador ou como um apresentador de bons ofícios nesse conflito. Existe uma certa hipótese dos analistas, dos teóricos, dos intelectuais e políticos de que sociedades democráticas e pacíficas levariam a um sistema internacional democrático e pacífico. Então, a grande questão e a grande colocação, por exemplo, de uma justificativa para o governo Lula se apresentar como mediador, além da equidistância das partes, é o fato de ser uma sociedade não envolvida em guerra. E o que a gente viu no pós-Segunda Guerra é que houve um primeiro momento de aumento das democracias no mundo. Mas nos anos 90, nós começamos a ver alguns países que democraticamente quando a gente restringe apenas o âmbito político, por eleições começaram a eleger governos autoritários. Alguns desses dentro daquilo que a gente chama de extrema-direita, outros com uma base mais religiosa, como é o caso da Turquia, que ele não se identifica exatamente como extrema-direita, far-right ou qualquer coisa como um Estado laico. A pauta é uma pauta voltada para a implementação de um Estado mais religioso. E aí a grande questão no mundo, para quem está olhando, quem está acompanhando essas discussões, é o quanto a eleição desses países vai levar a cenários internacionais mais belicosos e de guerra. Então, num primeiro momento, desse avanço da extrema-direita, não só no Chile, mas em outros países, como o próprio Brasil, levantou uma grande preocupação sobre o aumento da conflituosidade desses países no sistema internacional e o aumento dos conflitos. Só que o que nós observamos foi que esses governos eles não se mantiveram. Então, eles começaram a ser substituídos, como aconteceu no Brasil, por governos que estariam mais associados a pautas e governos democráticos. Agora, qual é a viabilidade, a sustentabilidade da saída e da retomada e da rechegada desses grupos ao poder? E aí a questão do Chile. Então, o Boric, ele veio substituir o governo do Piñera, depois desses protestos de 2019, com a proposta da execução e implementação da ideia de uma nova Constituição, que gerou os conflitos e todos os protestos, mas o que a gente vê é que apenas o partido do Boric não tinha capacidade de ganhar a eleição. Então, ele contou com uma grande frente de apoio para conseguir derrotar esse governo. Agora, essa grande frente de apoio ele tinha um elemento comum na eleição, que era vencer o Piñera. Quando a gente passa para as discussões de representação e legislação, o Piñera não é exatamente mais o interlocutor. Aí volta as grandes discussões de qual é o cenário de mundo que a gente está querendo ter. E o que a gente vê é que a sociedade continua muito partida. Hoje eles redigiram um primeiro texto, o primeiro texto da Constituição chilena foi muito bonito, teve uma participação muito ampla, inclusive de povos indígenas, originários, discussão sobre água, serviços públicos,
mas ele não foi aceito por mais de 60% da população. Teve uma segunda, teve uma terceira, e agora a gente chega à quarta Assembleia Constituinte. E nessa quarta Assembleia Constituinte, o que a gente vê é que os representantes do povo, os deputados constituintes de extrema-direita, ganharam. E aí a preocupação é muito grande, porque uma Assembleia Constituinte, ela não tem nenhum limite para o que ela vai colocar no texto. Ela é a criação de um novo Estado. É óbvio que o fato deles terem ganhado não quer dizer que o texto vai ser aprovado lá na frente, como aconteceu, mas isso é um indicativo de que a luta continua, o conflito continua dentro da sociedade. Isso não foi resolvido com a eleição do Boric, a sociedade continuou dividida. Se houve um elemento comum na eleição para justificar a atuação em comum de tantos grupos, esse elemento não está presente na discussão de visão de sociedade. E é o que, sem querer, tô batendo aqui na minha madeira, no meu MDF da mesa, sem querer falar, mas é a possibilidade que a gente passa no Brasil. Qual que é a possibilidade, apesar de ser o governo Lula, da gente ter um governo que vai avançar real e efetivamente em pautas progressistas, sociais, de implementação de direitos, que implique aqui no Brasil, se a gente tem uma maior parte do Congresso, uma maior parte da população que continua dividida, que continua dessa organização. Então, a gente vê isso em diferentes países, viu isso no Chile, vê isso na Turquia. Na Turquia, essa grande oposição ao Chile também é um governo de frente ampla. O único elemento em comum entre os 6 partidos é justamente o político que conseguiu convencer todos. Um político mais velho, igual o Lula, um político que fala pela paz, relacionado à marcha da justiça, um político que foi alvo muitas vezes de ataques. Ele já foi alvo de ataques por todos os grupos na Turquia, de curdos, de extrema-direita, religiosos, todos os grupos, e sobreviveu. Então, fora isso, fora ele e a necessidade de contrapor ao Erdogan, basicamente não existe nenhum outro elemento comum entre esses partidos que estão apoiando, que estão na frente, na base. Agora, a gente tem um problema que todas essas soluções são soluções reformistas. Se não for por frente ampla, qual é a solução e a saída que a gente tem numa democracia? Revolução? Eu ia chegar nessa pergunta, porque eu tenho visto muitos analistas, de fato, criticarem essa formação da frente ampla para vencer uma eleição. Mas não sei se há experiências no mundo de uma esquerda que se radicalizou num processo eleitoral e conseguiu ganhar essa eleição, né? Para a gente saber de fato como é depois lá na frente. Eu estava até lembrando da Colômbia. A Colômbia, o ex-guerrilheiro, né, que ganhou a eleição, mas ele também não dava para dizer que era uma pessoa da esquerda, né? Então, assim, você que me diga, há experiências no mundo, em outros países, de uma esquerda na origem que se radicalizou no processo eleitoral e conseguiu ganhar e governar? E por radicalizar, você está querendo falar não concedeu e não fez parte de frentes. Sim. Não conheço. Não. Honestamente, Thalita, participando do sistema tal qual ele é, um governo uma frente, um grupo de esquerda que participou amplamente. E olha, mesmo às vezes as pessoas esquecem, focam no nome do Lula, mas esquecem do processo, né? Mesmo quando o Lula ganhou, ele não era puramente esquerda, era ele, presidente, e vice-presidente, o Zé Alencar, que era o dono de uma das maiores indústrias têxtil de vestuário que a gente tinha no Brasil. Então, era PT e PL. E mesmo na história do Brasil, quando a esquerda chegou ao governo, ela não chegou sozinha. Então, em processos eleitorais diretos e democráticos, eu não me lembro, não consigo resgatar nenhum exemplo agora em que ela tenha chegado e convencido a população sozinha dentro desse processo. É lógico que a gente tem alguns exemplos na Europa. Partido Socialista em Portugal, mas o Partido Socialista em Portugal não é exatamente um partido socialista, né? Ele é mais para um social-democrata, e aí exemplos de partidos sociais democratas a gente tem
vários exemplos de partidos sociais, mas o social-democrático é muito mais voltado e aliado ali ao centro do que propriamente uma esquerda que se reconheça e afirme pautas de esquerda e que coloque essa identidade em jogo. Se alguém souber que puder compartilhar, né? Ó, coloca ali nos comentários se alguém souber de alguma experiência dessa que a gente está comentando. Elaine, tô estouradaça de tempo, 4 horas em ponto. É sempre um grande prazer te receber. Sou super sua fã. Queria ser inteligente, assim, ter esse conhecimento internacional que você tem. Eu amo conversar com você, viu? Um beijo enorme. Imagina, até a sua próxima Thalita. participação aqui com a gente.